Hoje daremos continuidade à nossa aula de introdução aos algoritmos. Na maioria das linguagens de programação, comumente trabalhamos com dois tipos de dados numéricos. São eles os dados de tipo inteiro e os dados de tipo real. Vale salientar que os dados de tipo real, em se tratando de linguagem de programação, utilizam-se do ponto como separador de casa decimal, e não a vírgula, como geralmente é utilizado na matemática. Além disso, o nosso programa ele pode efetuar algumas operações aritméticas, sendo as principais a operação de soma, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão. Considerando a operação de divisão, ela pode ser efetuada de duas formas: a divisão inteira e a divisão real. Então, por exemplo, se eu tenho um número inteiro dividido por um outro número inteiro, o resultado vai ser um número inteiro. Já se eu tenho dois números reais sendo divididos, o resultado vai ser um número real. Já se eu tenho um número real dividido por um número inteiro, o resultado vai ser um número real. Por fim, se eu tenho um número inteiro dividido por um número real, o resultado vai ser um número real. Esses operadores, eles possuem uma certa precedência. Então, considerando essa tabela de cima para baixo, e em caso de associação da esquerda para a direita, teremos a seguinte ordem de precedência: os parênteses, seguido pelos operadores de multiplicação, divisão e resto, e por fim, os operadores de soma e subtração. Então, em uma operação matemática, olhando para essa tabela, a operação que teria mais precedência seria os parênteses. Então, em um cálculo matemático, eu iria realizar primeiro o cálculo desses valores que estão dentro dos parênteses. Então, por exemplo, considerando esse primeiro caso, 2 mais 3 vezes 3 menos 5. Olhando para a tabela, eu inicialmente iria realizar a multiplicação de 3 vezes 3 e depois realizar as demais operações, a de soma e a de subtração, que ao finalizar isso tudo iria resultar em 6. E assim segue para os demais exemplos, levando em consideração a precedência. Então vocês podem realizar esses cálculos e observar se a precedência foi respeitada. Em linguagem de programação, um outro conceito muito importante são as variáveis. Então, o que seria uma variável? Basicamente, uma variável ela é uma porção da memória do computador onde um valor pode ser armazenado para ser usado por um programa. Além disso, a esse espaço de memória é associado um nome, que aqui a gente vai chamar de identificador, e um tipo que corresponde ao tipo de informação que será armazenada. Então, a variável ela tem que ter um tipo e um nome, que é o seu identificador. Esse identificador ele é utilizado no corpo do algoritmo, né, para estar utilizando de fato aquela variável. E para dar um nome à variável, existe algumas regras que devem ser seguidas. O primeiro caractere ele deve ser uma letra ou um caractere underscore. Então, essa regra ela deve ser seguida na criação de uma variável. Além disso, na formação dos identificadores, são permitidos números, letras, que podem ser maiúsculas ou minúsculas, e o caractere underscore. Além disso, algumas linguagens fazem diferença entre maiúsculas e minúsculas. Esse tipo de abordagem a gente chama de case sensitive. Portanto, o identificador num, por exemplo, o identificador num, ele seria diferente se tivesse com o N maiúsculo, nesse caso, o U maiúsculo,
ou todas as letras maiúsculas. Então, dependendo da linguagem, se ela for case sensitive, todos esses identificadores, essas variáveis, eles seriam diferentes. Então, é importante a gente também se atentar a isso. Além disso, não são permitidos espaços em branco. E aqui eu trago alguns tipos de dados primitivos para vocês. São exemplos deles: inteiro, real, lógico, complexo, texto ou string, né? Muitas vezes as linguagens de programação, na verdade, na grande maioria, chama esse tipo de texto, né? Dados do tipo texto como string. Bem, declaração de variáveis. Normalmente a declaração é feita no início, né, do algoritmo. Basicamente, ele vai estar definindo um espaço, ele vai reservar um espaço na memória do computador, na memória RAM, para ser utilizada pelo algoritmo. Então, a forma geral de declaração é a seguinte: primeiro temos que ter o tipo e o nome. Esse nome é o identificador daquela variável. Então aqui eu trago um exemplo. Inteiro A. Inteiro é o tipo daquela variável e A seria o nome. Outro exemplo. Real B, C. Nesse caso está sendo realizado a declaração de duas variáveis do tipo real. Nesse último exemplo, a gente pode observar uma declaração de uma variável do tipo texto e sendo seu identificador atribuído o nome que foi atribuído a esse identificador foi nome. E aqui eu trago uma advertência, né? um aviso bem importante para vocês. Nem todas as linguagens exigem declaração de variáveis. Python não exige. Então, como a gente sabe, a linguagem de programação que nós iremos aprender é a linguagem Python. Então, é importante que vocês saibam disso, que Python ele não exige a declaração de variáveis. Então, eu poderia simplesmente colocar o nome lá da variável sem associar a ela um tipo. Então, por hoje foi isso. E na próxima aula a gente vai começar de fato a aprender sobre a linguagem Python.